eu fiz uma matéria, eu não cheguei a contar isso pra você, mas eu fiz uma matéria pra Liga em que eu cobri um parto. Que no SUS? Não. Parto no hospital particular? Parto no hospital particular e tal. Uma menina que eu, inclusive, durante o último mês de gravidez dela, eu fiz 2 ou 3 acompanhamentos. Eu fui com ela no médico, eu fui visitar o quartinho, porque ela estava preparando. Então, no último mês todo a gente meio que cobriu. E eu acabei me envolvendo, assim, né? Com aquela família e tal. E aí a gente foi pro parto. O médico dela era um cara meio contra cesariana, assim, sabe? Ele queria que fosse normal, a menina queria que fosse normal, ela queria viver toda essa experiência, assim. Isso que eu tô te falando. Eu fiquei muito assustado. Com o parto? Porque eu acompanhei, cara... Tu assistiu o parto? Eu assisti o parto. Eu assisti o parto de dentro da sala. Mas o hospital permitiu que tu entrasse com a equipe e tudo? Eu sou Rafinha Bastos, né? Pô, nem as doulas entram às vezes e o Rafinha entra. Porque se você olhar... ali era uma intervenção, né? Se você olhar no termo dos hospitais, quem está autorizado são os médicos e Rafinha Bastos. Entendi. E eu acompanhei o parto. Ia ser fácil tu ser doula, né? Eu posso ser doula, porque eu posso entrar em qualquer hospital. E aí, cara, ela quis ter o parto normal. Não deu. E foi indo, Bárbara. Foi indo. Sim. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. Sim. E o tempo foi passando. Okay. E uma hora eu vi o médico falar. Os batimentos. O batimento começou a cair da criança. A criança estava presa no canalzinho ali. E ele rasgou, tira a criança. Fez uma cesárea intraparto. E aquilo ali, eu vi o batimento caindo. Eu vi no monitor o batimento caindo. Sim. A criança nasceu desacordada. Com a cabecinha puxadinha aqui, porque ficou no canal, né? Dá aquela cabecinha de cone. Sim. 3 horas depois a criança estava bem, estava tudo certo. Sim. Mas foi uma imagem complicada de tirar aquela criança desfalecida. Cansada. Então, assim, né? não é que eu... Mas exatamente por isso, Rafa. Então, assim, por que hoje a gente tem... Eu fiquei muito apavorado. Os médicos... Por isso que eu tô te falando, eu não quero que a gente... Isso aqui não é um debate entre um cara de cesariana, não. Eu tô te falando, eu vi isso. Eu sei. E isso naquele acontece, momento Rafa, eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso. Meu filho ali acordando desacordado. O que acontece, assim, quando a criança ela tá no canal, que ela tá prestes a nascer, ela tá no lugar mais apertado. Então, é normal os batimentos baixarem ali. Então, assim, já aconteceu de situações, e é exatamente aí que entra o uso do fórceps, o uso da episiotomia, para abreviar aquele nascimento que naturalmente não estava dando certo. Então, tu precisa que aquela criança nasça a qualquer momento. Então, ter uma BRAD, né, que é essa baixa dos batimentos cardíacos, muito próximo do nascimento é normal. O que não é normal é a criança não recuperar e ela só descer, só os batimentos descerem significa que a criança está em sofrimento fetal, né? Agora, assim, isso ser diagnosticado, a única forma que tu tem para ver se a criança está bem durante o trabalho parto são os batimentos, né? Então, por que a gente tem hoje, cabe na palma da mão os médicos que realmente são pró-parto ou que são os médicos que apoiam a fisiologia? Porque a linha desses caras ela é mais esticada, tu entende? Então tem médicos que, de repente, numa situação dessas... mais esticada? Por exemplo, assim, em 2 horas, se a mulher já completou a dilatação, o bebê não nasceu, 2 horas é cesárea. Tá? Não nasceu, não, olha, fizemos o possível. Tá. Tem médicos que aguardam 4. O que diferencia o médico que aguarda 2 e do que aguarda 4? A linha. Para esse cara que aguarda 4, o bebê estando bem, a mulher estando bem, vamos esperar. O meu parto foram 4 horas de expulsivo, o que é bastante. Só que ele estava alto, mas eu não fiquei 4 horas tentando empurrar. Ele estava alto, então ele demorou para descer. Então não significa que completou a dilatação, o bebê está pronto no nascedouro. Ele pode estar alto, essa descida dele pode demorar para acontecer. Qual é a medida? Muito ele está muito para cima. Entende? Ele está mais na parte superior da pelve, né? Então ele tem que fazer todo um movimento de encaixe, de descida. Às vezes ele entra assim, às vezes ele entra assim, às vezes ele entra assim. Nem todo bebê se encaixa da maneira correta. Então por que a doula está lá na hora, os profissionais que estudam, né, sobre os movimentos do parto? E a criança mesmo que se encaixa? A gente tem movimentos que a gente pode fazer. Rebozo, massagens, posições, entendeu? Então a doula, ela estuda exatamente
exatamente isso. Massagens então, que faz o bebê encontrar... Não massagem, mas, por exemplo, tu mobilizar a pelve. Tem um rebozo, que é uma manta que as parteiras mexicanas usavam nos partos, que elas iam atender os partos de madrugada, elas se cobriam com aquele manto e, num certo tempo, elas começaram a usar aquele manto no parto. Então, tu envolve o quadril da mulher com aquele rebozo e tu chacoalha. Que nem, sabe quando, é um exemplo ridículo, horrível, mas eu vou dar esse exemplo. Sabe quando tu vai tirar o lixo e aí tem aquelas lixeiras com buraco? Pior exemplo. E aí tu sacode o lixo. Tá comparando o nascimento com o lixo. Mas Contrate essa doula aí, Brasil. O movimento é o mesmo. Sabe que tu dá aquela encaixadinha. Sabe que tu dá aquela chacoalhada no saco pro saco sair. É a mesma coisa. Entendeu? Então, só que isso são... Quem vai estudar isso vai ser a doula. O médico não vai ficar lá chacoalhando a bunda da mulher. A enfermeira obstétrica não vai fazer isso. A técnica de enfermagem não vai fazer isso. Então, assim, posições. Eu que sou uma pessoa que vem da educação física, venho do yoga, tenho especialização em fisiologia do parto, fiz uma especialização disso. Então, eu vou olhar qual é a musculatura que está envolvida com aquilo. Mas aí você pode entrar, tipo, sai, doutora, eu vou aqui. Aí você mexe... Polichinelo. Não, como é que é? Não, é porque como é que funciona você na fala hora pro doutor, eu tô vendo que eu posso ajudar aqui. Não, assim, tem médicos que... Por exemplo, eu tenho uma médica lá em Porto Alegre que eu trabalho muito com ela e ela diz, Bárbara, quem sabe a gente usa o rebozo. Às vezes ela mesma sugere, acho que o rebozo aqui seria legal. E eu vou lá e aplico. Ou se de repente eu posso sugerir, dizendo, olha só, quem sabe a gente faz um movimento com o quadril para o lado de cá, ou faz um movimento X, quem sabe ela agacha na contração. O parto ele não tem que ser um circuito curves, que às vezes tem doulas que fazem a mulher se movimentar demais. Não, tem que agachar na contração, tem que... Aí fica circuito curves. Essa médica que inclusive trabalhava com você, desde o momento que você comparou o nascimento com lixo, eu acho que talvez dificulta um pouco. Não, eu acho. Não, ela foi inclusive a minha obstetra, né? Eu trabalho bastante, então assim, que às vezes o próprio obstetra, né, ele tem algumas doulas que ele está acostumado, enfim. Se a médica te dá essa abertura, tu tem como fazer. Só que o que acontece durante o parto? A médica obstetra, ela entra para ver os batimentos a cada 30 minutos. Ela não fica o tempo todo dentro do quarto. Então, no quarto fica o marido, a doula e a mulher. Então, nesse meio tempo, a gente pode fazer exercícios, a gente conversa, vai sugerindo movimentos, se for necessário, se a mulher às vezes só precisa descansar. Porque às vezes não é movimento que ela precisa, às vezes ela precisa descansar, às vezes ela precisa se entregar, às vezes ela está com algum medo, e aquele medo vem na hora, e tu conversa, tu olha no olho, e diz, o que tu está sentindo, deixa a mulher falar, expressar e chora, entendeu? E isso às vezes libera a criança para nascer.